Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, finalmente a gente chegou ao capítulo 2. O capítulo 2 ele tem o nome de Sankhya Yoga. Sankhya quer dizer enumerar, vem da raiz kya, quer dizer enumerar, contar, discernir, discriminar. Sankhya quer dizer então uma boa discriminação, uma completa discriminação, uma enumeração completa. Essa enumeração, esse discernimento, ele vai dar sobre duas substâncias. Dois, vastu, que é uma primeira substância, é chamada de anitya, que é temporária, e a outra substância é chamada de nitya, que é eterna. Então esse capítulo 2 vai ser sobre nitya, anitya, vastu, viveka, o discernimento entre aquilo que é o temporário e aquilo que é o permanente. A Gita, ela é dividida, ela tem 18 capítulos, ela é dividida então em 3 compartimentos, ali, 3 temáticas que englobam os primeiros 6 capítulos, os 6 capítulos do meio e os últimos 6 capítulos. O primeiro capítulo praticamente não tem filosofia, só a descrição dos exércitos, né? Sanya, Darshana, Yoga, a Yoga da visão dos exércitos. Também outro nome para o primeiro capítulo era que a gente viu Arjuna Vishada, que era a lamentação de Arjuna. E esse capítulo praticamente é só uma descrição, só está montando o cenário ali, como Arjuna se sentia, estava se sentindo. Às vezes a gente pula o primeiro capítulo, a gente não dá muita importância para esse primeiro capítulo, mas ele tem uma relevância, porque a gente precisa compreender o contexto no qual Arjuna estava inserido, compreender o tamanho do seu conflito, o tamanho da sua confusão, o tamanho da sua angústia. Era uma situação bem peculiar, uma situação muito dramática. E quando você compreende qual era a ligação de Arjuna com as pessoas que estavam envolvidas na batalha, você começa até a sentir um pouquinho do que Arjuna estava sentindo. E essa situação na qual Arjuna foi inserido pelo próprio Krishna, a situação na qual foi escolhida para cantar, para ser falada a Bhagavad Gita, foi essa situação tão dramática para que a gente pudesse ver que em todos os momentos da nossa vida vai ser possível inserir essa filosofia do yoga, vai ser possível inserir esse conhecimento. Não existe um momento sequer na nossa vida que a gente vai poder ter o direito de dizer que não, nessa situação eu não vou conseguir, nessa situação ninguém vai conseguir. Então todo mundo consegue, mediante aí o entendimento desse grande sofrimento de Arjuna, esse grande episódio que foi a guerra que estava envolvendo os seus parentes. Então, o capítulo 1 ele está envolvendo ali mais uma situação descritiva, para que a gente possa entrar ali entrar no sofrimento de Arjuna e ver o que ele estava passando, ver o que ele estava sentindo. É dito que a Gita ela se divide nessas 3 partes. O capítulo 1 ao 6 ela vai tratar de um assunto que é Karma Yoga, que é um meio preparatório para a mente. É a maneira com a qual nós vamos lidar com as adversidades, as circunstâncias do mundo, a dualidade, de uma forma trazendo para uma plataforma espiritual. Por que isso? Para que nós possamos criar essa ponte entre aquilo que nós somos, que é o real, e aquilo que a Escritura recomenda, que é o ideal. Então a ponte entre essas 2 margens é chamada de Karma Yoga, que é uma atitude por detrás da ação. Então do capítulo 2 até o capítulo 6, esse vai ser o assunto da Gita, a atitude por detrás da ação. E o capítulo 7
ao 12, eles vão tratar de Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção. É uma forma, qual é o tipo do meu relacionamento com Deus, como eu posso ter esse contato com Ele, como eu posso estar vendo Ele através dessa criação, através da minha ação, como eu posso ter uma mente que está sempre vinculada a Ele, independente de qual seja a situação. Então, 7 ao 12 vai tratar de Bhakti Yoga. E do 13 ao 18 vai tratar do assunto de Jnana Yoga, ou a renúncia. Então, a Bhagavad Gita é dividida nesses 3 compartimentos, aí, essas três divisões. Esse capítulo 2, Sankhya Yoga, ele é também, aí na Gita de Prabhupada, ele está como resumo do conteúdo da Gita. Então, o capítulo 2 é chamado de Sankhya Yoga. Tudo que precisa ser dito, tudo que Krishna precisava ser dito, já vai ser dito no capítulo 2. O capítulo 2 ele envolve todos os assuntos, por isso que ele é traduzido também como resumo do conteúdo da Gita. Então, mas tudo que está no capítulo 2 está na forma de semente. Krishna joga os temas, explica, e termina ali. Só que o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, eles vão se fazendo necessários porque Arjuna não entende no capítulo 2. Não entende no capítulo 3. No capítulo 3 ele faz perguntas, capítulo 5 ele faz perguntas, capítulo 8 ele faz perguntas, né? No capítulo 10 ele faz perguntas, no capítulo 11, ao todo ele faz 16 perguntas na Gita, e essas 16 perguntas então vão gerando 18 capítulos. Então o capítulo 2 é chamado de resumo do conteúdo da Gita. Tudo que a gente precisa saber sobre o Vedanta vai estar dentro do capítulo 2, na forma de semente. Então é desdobrado na forma de explicação. E aí, Arjuna no capítulo 1, Sanjaya tinha falado que ele, Evamukvarjuna Sankera Topasta Upavishyats, que ele sentou na quadriga e Visrajyasa Sharanchapam Shoka Samvigna Manasa. Arjuna, que estava com a mente tomada por lamentação, ele senta na quadriga, deixa então de lado o arco e flecha, o arco de um lado, a flecha de outro, e para. E ele não fala mais nada. Então entra o capítulo 2, com Sanjaya narrando o que está acontecendo. Então, Sanjaya Uvacha Tam tatha kripaya vishtam Ashrupurna kulekshanam Vishidam tamidam vakyam Uvacha madhusudana. Então, tata kripaya vishtam ashrupurna kulekshanam. Sanjaya disse, né? Sanjaya disse o quê? Madhusudana disse, Krishna disse. Krishna falou essas palavras a Arjuna. Arjuna que estava, então, kripaya, à vista, tomado por compaixão, ashrupurna kulekshanam, cujos olhos estavam cheios de água. Purna, akula. Estavam com os olhos cheios de água, e Vishidantam, ele estava lamentando, com os olhos cheios de água, lá sentado na quadriga, e tomado por compaixão. A gente pode até entender que compaixão, aqui, à primeira vista, é uma coisa negativa, que compaixão é uma fraqueza, que Arjuna, como guerreiro, não poderia ter compaixão. Na verdade, toda pessoa tem que ter compaixão. Compaixão é uma coisa que caracteriza o ser humano. E a compaixão é a capacidade que você tem de entender o sofrimento da pessoa e tomar uma atitude para que aquele sofrimento, de alguma forma, ele termine ou ele diminua. Então, isso é compaixão. A empatia é diferente. A empatia, você compreende a posição do outro, compreende o sofrimento do outro. Na compaixão você compreende e toma uma atitude. Então essa compaixão, ela não é uma fraqueza. O que é uma fraqueza é uma ignorância. A compaixão, o amor, o carinho, o apego que
que tem ali a dose certa. Não são fraquezas humanas, são coisas inerentes à humanidade. Então, o que é a fraqueza humana é a ignorância. É a ignorância com relação ao outro, é a ignorância com relação a mim mesmo, é a ignorância com relação à natureza do mundo. É uma ignorância que se desdobra, que ela permeia todos os escopos, todas as nossas atividades no mundo. Essa ignorância que é a fonte da fraqueza, que vai fazer o amor, né? Vai fazer o amor virar ódio, vai fazer a admiração virar inveja. Essa ignorância é que deturpa os sentimentos, que apoia os sentimentos numa base não legítima. Então, essa compaixão, ela é válida, mas ela precisa estar alicerçada no conhecimento e não na ignorância. Então, o sentimento de Arjuna é real, mas a causa dele não é legítima, não tem a razão de ser. Então, ele está lá, sentado na quadriga ainda, os olhos cheios d'água, e Krishna, vendo aquilo, falou essas palavras. Você nota bem, Krishna no capítulo 1 não falou nada. Ele não abriu a boca. Por quê? Porque a pessoa que está se dispondo a te ajudar, uma pessoa se dispõe a te ajudar, seja um mestre, seja o seu amigo, ele primeiro tem que ouvir qual é o seu problema. Ele não pode chegar a dar uma de adivinho, eu sei que você está se passando, a pessoa nem falou tudo. Então Krishna esperou a Arjuna desembuchar tudo que ele tinha para falar. Até mesmo porque quando a pessoa coloca para fora, é uma forma dela se acalmar, é uma forma dela também expressar aquilo que está sentindo, ela mesma ajuda a se compreender melhor quando ela coloca aquilo para fora. E Krishna só poderia começar a falar quando Arjuna terminasse. Porque se Arjuna ainda tem coisa para falar e Krishna interrompe, Arjuna ia ficar muito mais preocupado com o que ele ainda tem para expressar do que o que Krishna tinha para falar. Então, Arjuna fala tudo que tem para falar, coloca todos os seus argumentos, coloca a sua visão, expõe os seus sentimentos. Ele não tem nenhuma vergonha em fazer isso. Eu estou com a boca seca, a minha pele está ardendo, o arco escorrega da minha mão, a minha perna treme, eu não consigo encontrar assim, uma permanência. Então ele se apoia na quadriga e ele acaba que ele senta e ele diz, eu não consigo compartilhar do objetivo dessa guerra, porque me vem à mente o sofrimento que eu vou causar a essas pessoas. E ele, então, com muita humildade, ele fala, eu não sou capaz de lutar. Ele colocou tudo que ele tinha para colocar, todos os argumentos que ele tinha para falar, ele falou. Tanto é que Krishna não fala no capítulo 1. E agora no capítulo 2, ele começa a falar. Shri Bhagavan Uvacha Kutastva Kashmalamidam Shame Samupastitam Anarya Justam Asvargyam Akirtikaram Arjuna. Então a gente pode ver que Krishna não é Krishna Uvacha, é Shri Bhagavan Uvacha. Shri, esse Shri, né? Srila Prabhupada, Shri Krishna, quer dizer, então, belo Krishna, está vinculado a um adjetivo de beleza, o belo Krishna falou, ou auspicioso Krishna falou, ou poderoso Krishna falou. Então, Shri Krishna Uvacha, e ele é atribuído com esse epíteto, né, que é Bhagavan, que é Bhagavat, na verdade. Bhagavan fica só por uma regra fonética de Sandhi, quando junta com vogal o D, ele vira N. Então, Bhagavat, Vat, esse sufixo Vat quer dizer possuidor de, que possui alguma coisa, portador de algo. Bhagavat é aquele que porta, é aquele que é detentor de Bhaga, de opulência. Então, Bhagavat, aquele que possui opulência. Se eu disser também Jnanavat, aquele que possui conhecimento. Dehavat, aquele que possui um corpo.
Então, Krishna é o detentor de todas as opulências, ele é a fonte, a causa original de tudo, é aquela que é a causa que não é produto de um efeito. Todas as coisas que a gente vê no mundo, elas podem ser causas de outras, mas fundamentalmente elas são efeitos de outras, e assim sucessivamente. Krishna é aquele que é a causa sem ter uma causa por detrás, ele não é um produto, mas é aquele que origina tudo, é aquele que é a causa de tudo, onde tudo encontra um repouso, onde tudo encontra uma sustentação, um aporte. Então, Shri Bhagavan Vacha, Shri Krishna disse, ele fala algumas palavras duras para Arjuna, porque Arjuna já estava numa situação complicada, naquela situação difícil, que teria que lidar com os próprios parentes, ele não tinha a coragem de abandonar a guerra simplesmente, ele vai tentar convencer Krishna a abandonar junto com ele. Krishna, me dê força nessa minha empreitada, nesse meu argumento. Krishna não vai dar força para ele de cara. Krishna fala uma coisa muito pesada para ele e fala assim para ele: Kutastva kashmalamidam vishame samupastitam. Então, Kutastva samupastitam é kashmalam. De onde surgiu em você essa impureza? Como é que está aí na Kashmalam? A impureza. Como é que foi que essa impureza tomou conta sujeira de você? Mala é sujeira. Quando a gente fala assim, vou cantar a minha Japa Mala, vai cantar a sua Japa sujeira. Na verdade, em sânscrito tem vogais longas e breves, né? Então, quando você fala, vou cantar a Japa Mala, você vai falar, vou cantar a Japa Mala, 2 A's longos. Você fala Japa Mala, quer dizer, Mala é sujeira, Mala é que é o rosário. Então ele, Kutastva Kashmalamidam Vishame Samupastitam. Como é que surgiu em você essa impureza? Como é que essa impureza foi tomar conta de você? Essa confusão foi tomar conta de você? E não só, o problema não é só a impureza, o problema é Vishame, nesse local inapropriado. Arjuna, deveria ter falado isso antes. Aqui agora, no meio do campo de batalha, que é Vishama. Vishama, Sama, quer dizer equanimidade, regular, né? Aquilo que é equânime. Vishama, quer dizer aquilo que é irregular. Como essa impureza foi tomar conta de você, aqui, justamente nesse local, totalmente inadequado. Deveria ter falado antes, deveria ter questionado sobre isso antes, desde o momento em que a gente começou a regimentar exército, você sabia com quem, mais ou menos você sabia com quem você ia lutar. Então, porque aqui agora, nesse exato momento, que já tocaram os búzios, no meio do campo de batalha, você se deixa tomar por essa compaixão que toma você ao ponto de você dizer, ao ponto de você sentar na quadrilha. Anarya justa. Isso não é próprio de uma pessoa honrada. Arya quer dizer aquela pessoa que tem honra, aquela pessoa que tem dignidade. Então Krishna está falando, isso é Anarya justa. Isso é próprio de uma pessoa que não tem honra. Isso é próprio de uma pessoa que não tem dignidade. Já mexendo com o sentimento de Arjuna. O mestre espiritual, algumas vezes, Krishna não é mestre de Arjuna, mas ele tem a intimidade, a amizade para falar dessa forma com Arjuna. E por isso mesmo pode soar até um pouco mais pesado para Arjuna, porque não é uma pessoa qualquer que está falando isso para ele, é o próprio primo dele que está dizendo. Muitas vezes o mestre espiritual vai usar de palavras com você que vão ser pesadas, que ele pode chegar e falar uma coisa contundente para você. Mas o mestre espiritual, apesar de ele usar uma palavra contundente, como para usar, muitas vezes usar palavras muito contundentes, colocações muito contundentes, mas totalmente dentro de um contexto, totalmente apropriadas para a pessoa e para a situação. Essas expressões contundentes, essa forma de falar tão
dura não tem o intuito de afundar ainda mais a pessoa. É bem diferente. Quando uma pessoa está ali numa situação ruim, você ainda vai lá e coloca ela ainda mais para baixo. Na verdade, Krishna está tentando sacudir Arjuna, fazer Arjuna acordar. Da mesma forma que um lutador começa a perder uma guerra, começa a perder uma luta no ringue, e o treinador dele fala: você está perdendo, você veio aqui para quê? Você veio aqui para perder? Está todo mundo te olhando, olha aí, você veio aqui para perder, você treinou todo esse tempo para vir aqui perder, você está molengando, você está fraquejando. Então aquilo mexe com a pessoa, então ele respira fundo, ele vai buscar força de onde ele não tem, e ele deixa a mente dele mais preparada para enfrentar aquilo ali. Então o Krishna está usando a mesma coisa com Arjuna. Ele não tem a intenção de colocar Arjuna mais para baixo ainda. Arjuna já está para baixo. Ele está com a intenção de mexer, sacudir Arjuna, dizendo: acorda, como é que isso foi? Você deixou acontecer isso com você? Isso não é próprio de uma pessoa honrada, isso não é próprio de um Arya. E Arjuna, naquela época, era visto por todo mundo como um grande herói. As criancinhas queriam ser iguais a Arjuna, igual a Arjuna. Os guerreiros queriam ser como Arjuna. As histórias de Arjuna percorriam todos os reinos ali, Bharatavarsha inteiro. Todo mundo sabia quem era Arjuna. Arjuna, que tinha ali casado com 4 esposas, imagina? Arjuna teve 4 esposas: Draupadi, Chitraganda, Subhadra, Rupi. 4 esposas ele teve, 4 filhos ele teve. Então, assim, lutou com Shiva, lutou com Indra, lutou com outra grande guerreira, lutou contra o exército de Drupada, capturou o próprio Drupada. E agora, nesse exato momento, ele se deixa levar por uma compaixão, por uma fraqueza, que não é própria de uma pessoa que é honrada. Arjuna não está fazendo jus ao seu nome, à sua história e à sua reputação. Então Krishna dá esse sacode em Arjuna. E Arjuna, além disso, além de Anarya Justa, além de não ser coisa de uma pessoa honrada, não ser um comportamento de uma pessoa honrada, a Svargyam, isso não conduz a Svarga Loka. Os Vedas dizem que existem planetas celestiais. E nesses planetas celestiais existem muitos desfrutes. Ninguém é velho, ninguém precisa de fazer terapia, ninguém precisa de tomar remédio para dormir, ninguém precisa passar creme para não envelhecer. Todo mundo é sempre novinho, todo mundo tem sempre o vigor físico sempre no ápice. As pessoas são todas belas, não tem feio no mundo celestial. Svarga Loka não tem ninguém feio. Quando você fala o máximo que eu posso querer desse universo inteiro, você pode dizer Svarga Loka. O máximo que eu posso querer de toda essa manifestação material, aquilo que representa o ápice desse universo material, Svarga Loka. É lá que é a Las Vegas, é o grande parque de diversões, que é onde você fica muitos anos, desfrutando de inúmeros prazeres variados, numa intensidade muito maior do que aqui na Terra. Tem até o Upanishad que diz lá sobre qual é a escala do prazer que existe nesses planetas celestiais. Ele fala, você pega uma pessoa humana, um humano que tem ali seus 25 anos, que tem uma boa saúde, uma boa família, ótimos recursos financeiros, uma boa mente, que está desfrutando de um momento muito bom na vida dele, que é uma pessoa feliz. Aí você vai dizer, a Upanishad diz, você pega essa felicidade que essa pessoa está sentindo e você diz, é uma unidade de felicidade humana, uma unidade, como se fosse R$1, 1 grama. Aí tá. Aí ele fala, agora você quer entender como é a felicidade, um pouco mais acima, você pega 100 unidades da felicidade humana, é a felicidade dos Gandharvas. Você pega 100 unidades da felicidade dos Gandharvas, é uma unidade da felicidade dos Devas. 100 unidades da felicidade dos Devas é uma unidade da felicidade de Indra. 100 unidades da felicidade de Indra é uma unidade da felicidade de Brihaspati.
100 unidades da felicidade de Brihaspati é uma unidade da felicidade do Senhor Brahma, que mora em Svargaloka, Brahmaloka. Então, assim, você vê a escala da nossa felicidade aqui nesse mundo para a felicidade lá em Svargaloka, é uma discrepância enorme. Então, Arjuna, já que você entrou na guerra buscando bhoga, desfrute, sukha, felicidade, raja e um reino, olha, vamos fazer o seguinte, né? Se você está procurando tudo isso, você vai perder isso aqui e vai perder o que representa o máximo de prazer desse universo, que é Svargaloka. Então Krishna diz, Asvargyam, o que você está fazendo não conduz a Svargaloka, pelo contrário, vai te afundar nos planetas infernais. A Kirtikaram, esse comportamento que você está tendo aqui, ele é causador de má fama. Ele vai trazer para você uma reputação negativa, que não condiz com a sua história, não condiz com a sua reputação, e você vai desapontar muita gente, vai desapontar muitas criancinhas aí. A gente tem aquele comercial da Copa do Mundo, eu tenho 6 anos, nunca vi o Brasil ser campeão, também não vai conseguir. As criancinhas vão falar assim, eu não vi Arjuna lutar na guerra de Kurukshetra. Então, você vai decepcionar muita gente está aqui tendo você como um espelho. As pessoas estão olhando para você aqui agora. Então, aquele Kirtikaram, isso é causa de má fama.